relacionado aqui na parte de riscos, uma das questões também que foi bastante explorada é a questão do SCR, né? É quase uma derivação aí dessas questões de como apropriar, como contabilizar. E algumas conversas também com o próprio Banco Central, precedendo, inclusive, a legislação, eles tinham algumas leituras, né, de que as instituições emissoras deveriam, nesses arquivos regulares que são entregues, acho que é o SR40, se não falha a memória, explicitar um pouco melhor essas operações de cartões. Se há alguma sinalização nesse sentido, porque esse assunto, obviamente, talvez até por conta da regulação, ele deixou de ser priorizado, né? Mas ele fala na legislação da questão do SR, né? Fala da questão de risco. Se tem alguma sinalização nesse sentido. Bom, a nova regulamentação exige, né, que operações de instrumento pós-pago, né, então cartão de crédito, sejam reportadas para a SCR. Então, na visão do Banco Central, são sim operações sujeitas a reporte ao SCR, em linha com o que o Banco Central já vinha assinalando antes mesmo da edição da nova regulamentação. Não, depois que saiu a nova regulamentação, pelo menos nós não chegamos a conversar com o Banco Central sobre o assunto e não ouvimos nada novo. Sem novidade também, por enquanto, aguardando. Bom, uma pergunta que talvez hoje não faça mais sentido por conta de alguns esclarecimentos adicionais, mas eu vou formular até por conta de uma outra questão. Havia um entendimento prévio que contas e pagamentos seriam aplicáveis a todas as entidades, inclusive as credenciadoras. Após algumas discussões, inclusive com o Banco Central, ele disse que não era necessário. Mas ficou, por parte de algumas associadas, uma dúvida: bom, se eu não faço a segregação, ainda que de uma forma gerencial, como é que eu vou me comportar frente, por exemplo, a um bloqueio judicial ou algum evento de intervenção, algum evento de falência ou de concordata, se eu não tenho isso claramente segregado dentro da minha contabilidade? Seria melhor adotar, ainda que gerencialmente, essa segregação em contas e pagamento ou não? Existe, inclusive, um projeto no Banco Central, não sei se virou, que era o Bacenjude 2 ou 3, que tentava pegar as credenciadoras para que eles reportassem e bloqueassem os fundos, né? O que é impor para a credenciadora é algo que não está previsto na lei. Então, se eu fosse da credenciadora, eu não toparia fazer alguma coisa nessa linha, porque ela tem uma série de obrigações que ela vai pagar para os estabelecimentos, e o dinheiro da credenciadora é da credenciadora contra o estabelecimento, ponto. E quando o estabelecimento receber na conta dele, se tiver algum problema de Bacenjude, é nesse momento que deveria aplicar. Jogar as credenciadoras para dentro do Bacenjude é exigir um sistema que eu acho difícil, e o custo desse sistema, que deve ser bastante caro, considerando como é dinâmico o produto. Então, assim, eu não faria essa segregação e deixaria à disposição, porque o Bacenjude não cobre, ele cobre contas correntes, né? Então, ou onde você tem ou fundos, ou coisa do gênero. Aqui é uma obrigação de pagamento contratual, numa prazo de vencimento, para um estabelecimento específico, ponto. Eu acho que para os adquirentes ficaria do jeito que é hoje mesmo, né? Mas eu já ouvi que tem pedidos. Lógico que tem essas outras discussões aí. Eu ouvi alguns casos já tivemos uma reunião com uma credenciadora no escritório que foi obrigado a exigir, o Banco Central exigiu que ele bloqueasse fundos de estabelecimentos comerciais ou de donos de estabelecimentos comerciais que estavam sujeitos a um processo trabalhista, que, de novo, é uma aberração, né? Então, a discussão foi por conta exatamente da prática, né? Tem situações pontuais, e não pensando só exclusivamente agora em credenciadoras, né? Isso seria extensivo a outras instituições aí de pagamento, né? Tem que falar no microfone, Jota. Acho que talvez o Jota é a melhor pessoa para falar isso. Bruno, essa questão, ela inclusive já foi discutida pelas credenciadoras junto do próprio Bacen, visando talvez se inserir no sistema do Bacenjude, porque a obrigação hoje ela já está disseminada através do judiciário. O custo para as credenciadoras é enorme, e a quantidade de ordens judiciais que chegam para bloqueio, em todas elas, sejam grandes ou pequenas, é muito grande.
Então, talvez até seja mais interessante migrar para o Bacenjude do que manter-se no judiciário, onde você tem algumas situações de decisões extremamente questionáveis. Ok, vamos em frente. Mais algum ponto levantado no comitê, Pedro? Não, Raul, acho que eu esgotei aqui o meu... Tá. Alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto que a gente não abordou aqui que esteja preocupando as associadas? Ô, Raul, eu fiz uma listinha aqui de... Pois não. A lista negra aqui da bola, as possíveis bolas da vez. E até em função de tudo que nós estamos sendo abordados, né? Então, o que a gente ouviu um pouco, e talvez vale a pena todo mundo... O que a gente ouve um pouco do Banco Central em tom, às vezes, de conversa, às vezes de ameaça, às vezes de tendência. Né? Que vale a pena a gente equalizar, né? Exatamente. Vamos então, primeiro ponto que a gente ouve muito é a empresa de fidelização de pontos. Elas estariam ou não estariam dentro? Então, essa é uma questão que o mercado começou a olhar. Uma outra questão que acho que a parte de telefonia acabou de enfrentar um problema sério, que é a data de expiração dos pontos ou créditos. O outro assunto seria os prazos de pagamento dos vouchers, que o Banco Central vai começar a apertar. E outro ponto é o prazo de transferência dos pré-pagos, que o Banco Central, esse negócio em trânsito que foi levantado aqui para a Policarpo, que é um assunto que o Banco Central está olhando. Assim, com relação a questão de prazo dos vouchers, acho que não tem muito que o Banco Central pode fazer, a não ser, acho que criar uma pressão. E, eventualmente, num cenário de estresse, seria simplesmente regular a ponto de dizer que é proibido transferir com mais de tantos dias, enfim, pode até chegar nesse ponto. Então, acho que talvez a ABEX, que também tem essa entrada com a CERT, talvez é uma discussão de indústria que seria importante, porque toda vez que a indústria faz e regula, ou se autorregula, é melhor do que o regulador, né, como conceito. Sim, é um bom ponto mesmo. É um bom ponto que está na mesa para a gente discutir com a CERT, né? Com relação a essas empresas de fidelização de pontos, esse é um assunto um pouquinho mais complicado, né? Porque, de fato, se você olhando a regra, a lei que criou o meio de pagamento, qualquer moeda eletrônica estaria incluída. Então, qualquer coisa que você entrega o dinheiro e ele te dá uma moeda eletrônica, ponto ou o que for, ficaria dentro. Só que a própria circular que regulamentou o assunto acabou dizendo que são valores em reais armazenados. Então, em tese, o ponto não seria esse assunto. Agora, será que o Banco Central vai olhar isso e vai querer regular isso também? Porque se você olhar as grandes 4 ou 5 players de mercado, tem um volume muito grande também. Eu acredito que o Banco Central já esclareceu essa questão de reais exatamente porque as grandes do mercado já bateram lá e até nos procuraram na ABEX, né, no sentido de ter essa dúvida se pontos seria depositado numa conta de pagamento, né. Eu, por enquanto, trabalharia com a premissa de que só se fossem reais depositados na conta de pagamento, né? Mas como pontos não, apesar de algumas chamarem como moeda, na essência não são moedas convertidas, né, em dinheiro, né? Pode falar, Juan. Não, o problema é a estrutura de incentivos que eu crio, né? Imagina que eu chego, crio um cartão, eu não dou dinheiro, mas dou, sei lá, patacones, para lembrar nossos colegas. E aí eu estou fora da regulação. Na verdade é o seguinte, é uma questão, eu leio muito mais como uma questão de tempo, de falar, ok, deixa eu resolver primeiro o principal. Se ocorrerem abusos, lógico, o regulador vai entrar você cria abuso de forma nisso aí, rapidamente, né? Mas eu acredito que não é esse o objetivo das empresas que trabalham hoje esses grandes programas. Lógico que o objetivo é outro, né? Num evento da Febrabana, que o Banco Central participou, do INFE, ele deixou claro que, nesse momento, essas empresas não foram objeto da regulamentação, justamente ele colocou reais lá para deixar claro que os pontos estariam fora, mas que a lei dá poderes para ele regulamentar e, dependendo de como a indústria se comportar daqui adiante, ele pode vir a regulamentar. Então, acho que justamente nessa linha, se houver abusos, pode ser que venha uma nova regulamentação para essas empresas. E o outro... Desculpa. Tem uma pergunta lá. Pode acabar. Não, eu ia falar do outro ponto, que é o vencimento e expiração de ponto, moeda. Esse é um assunto que está ficando cada vez mais preocupante. A gente começa a perceber... Teve uma decisão recente, que acho que na área de telefonia, que a Anatel estabeleceu o prazo de vencimento dos créditos carregados no telefone, e aí, aparentemente, essa questão foi discutida no judiciário e esta regra foi considerada ilegal.
Fora isso, você tem uma lei de 1954 que se aplica muito a depósitos bancários, que diz que depósitos bancários, eles, na verdade, ficam 25 anos, é uma regra de 34, 44, uma regra muito antiga, 54, perdão. E diz que esses recursos em conta, eles, na verdade, ficam 25 anos, e depois de 25 anos você tem que entregar para a União. E que fica à disposição do potencial credor desse dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro nunca vence. E aí você joga isso, e aí nessa lei que é de 54, tem um parágrafo único que diz que essa regra também se aplica para empresas comerciais, com créditos de empresas comerciais. Então, aí a dúvida fica, tá, agora vai se aplicar isso, eu tenho que seguir essa regra? E aí você complica um pouco mais a discussão, porque uma empresa de voucher, por exemplo, que tem uma relação com uma pessoa jurídica, carrega o dinheiro no voucher, e aí depois de quantos anos eu posso esperar? Porque esse dinheiro é da pessoa jurídica, não é da pessoa física. A pessoa física é só o beneficiário. Ele segue uma regra diferente, segue o Código de Defesa do Consumidor, que são 3 anos, ou aplico prescrição normal do Código Civil, 5 anos. Então, a gente começou a perceber que isso vai ser um imbróglio danado. Então, qualquer coisa que vence antes do prazo, agora o Banco Central começou a olhar, começou a ter conversas com o Ministério Público. Então, a gente está sentindo que esse é um assunto que, se você tem vencimento do seu ponto ou prazo, fique esperto, porque isso vai acontecer, vai ser questionado. Inclusive, na nova regulamentação, o Banco Central disse que o crédito, né, o saldo de instrumentos pré-pagos tem que ficar disponíveis para resgate a qualquer tempo. Né? Então, sem deixar claro o que seria esse a qualquer tempo. Não pode expirar, como isso vai funcionar na prática. Né? Eu entendo esse a qualquer tempo como o seguinte, está no meu cartão pré-pago, eu não posso ter uma regra que diga assim, uma vez carregado o teu cartão, tu tem que esperar 15 dias para poder sacar. Entendeu? Eu entendo esse a qualquer tempo é o seguinte, carregou, eu passo em qualquer momento, a qualquer lugar, eu uso o dinheiro, porque aquilo, a filosofia é meu, é dinheiro. É passível de converter em moeda a qualquer tempo. Online. Acho que a discussão é que lá vale dinheiro, né? Isso. A discussão do vencimento, aí, eu acho que no caso da moeda eletrônica pura, né, ela fica um pouco prejudicada na medida em que o Banco Central buscou reduzir o risco, como? Criando o depósito compulsório. Ele não tem um FGC para isso, mas ele meteu um depósito compulsório lá em 2000 de 100%. Porque ele assume que, dessa forma, se a instituição, que é a instituição de pagamento, quebrar, os recursos que estão em cada cartão, eles estão protegidos, porque, por definição, o Banco Central não quebra. Então, aquele dinheiro será devolvido. Obviamente, se o governo der calote naquele instituto público, aí todo mundo vai para o saldo, né? E não tem escapatória. Exato. E a discussão que a gente tem visto, né, que muitos cartões pré-pagos costumavam ter um prazo de validade. Então, você tem um cartão pré-pago específico que tem um prazo de validade para utilização por 3 anos. Depois disso, é como se expirasse aquele saldo. Atualmente, tem 2 lados. Né? Um é que esse saldo, a princípio, é do cliente, não é da empresa, né? E tem o resgate a qualquer momento. Né? Aí, certamente, haverá problema, porque essa validade foi para o espaço. Pela regulamentação, foi para o espaço, porque é dinheiro. Acho que o último comentário também, que o Banco Central parece que está mudando um pouco a posição, é que hoje fundos de private equity eles têm limitação para controlar a ação financeira, justamente pela lógica de que eu preciso saber quem é o controlador final para eu poder, eventualmente, bloquear os bens em caso de intervenção, falência, RAET, coisa do gênero. Aí foi perguntado, já no próprio evento da ABEC, se isso se aplicaria para instituições de pagamento, que não são instituições financeiras. Então, o risco é outro risco. E a resposta do Banco Central foi na linha de que, em princípio, seria o mesmo tratamento, ou seja, se você não consegue identificar o entrante, ou se é um fundo, você provavelmente não passaria no Banco Central. Essa foi a primeira reação dele. Um pouco mais recentemente, parece que o Banco Central vem mudando um pouco de opinião, então, só lembrar aqueles que têm investidores que estão entrando via private equity ou coisa do gênero, tem aí uma discussão séria se ele entraria livremente ou se o Banco Central questionaria. E só fazendo um detalhe, lembrando um detalhe importante, quem entra com o processo e é controlador, ele tem que prestar uma série de informações, inclusive acesso irrestrito às informações financeiras, fiscais. Então, isso numa estrutura de private equity, quando você tem o general partner, o managing partner, isso é uma coisa muito difícil, porque os investidores não querem abrir, não querem correr risco ilimitado de responsabilidade, então a coisa ainda não está muito arrumada. Então, o Banco Central ainda deve se manifestar, isso pode afetar um pouco essa indústria. O que nós falamos na época da ABEX é, olha, que esse tipo de indústria não é uma instituição financeira com um depósito, é um business de risco mais baixo e que não faz sentido você não permitir um estrangeiro, talvez que tenha uma capacidade ou tecnologia nova que ajude o mercado. Eles estão ainda balançando, mas esse é um ponto que, em princípio, ainda estaria vedado.